Olá, Yaldins! Tudo bem com vocês, meus irmãos? Paz de Alcha. Irmãos, esse estudo, é para nós poder estar entendendo a quem a gente está servindo, o que um marido deve fazer, o que uma mulher deve fazer, o que um servo deve fazer, o que os patrão devem fazer, porque os corações de muitos irmãos estão aflitos, estão acelerados, muitos estão perdidos, alguns Yaldins estão muito firmes na rocha, porém com alguns problemas. Alguns ainda fumam, alguns ainda têm pensamentos importunos, Eu recebo mensagens de irmãos assim: irmãos, a gente é falho, a gente está buscando conhecimento, saindo da ignorância, saindo da mentira, para poder viver numa nova vida, viver na verdade. Hoje, eu garanto a vocês que tememos tanto Yal, que não queremos pecar, não queremos passar alguma heresia, não queremos passar alguma mensagem que o destrua por dentro, mas sim queremos passar a verdade. Ela pode doer, como doeu quando eu recebi as verdades, mas a dor que a gente recebeu, ela cicatrizou, porque Yalcha nos enxugou nossos choros, as nossas lágrimas, tá entendendo? Então, meus irmãos, o que eu peço para vocês, não se aflige, não se entristeça, não se desanime. Se você ainda fuma, se você ainda tem pensamentos importunos, se você ainda está errando, aos poucos você vai sair deste erro e você vai ficar 100%. Sabe por quê? Estamos sendo carregados como download. Algumas travas acontecem, mas tudo dá certo, porque a gente tem Yalcha dentro do nosso coração e você também tem. Ninguém pode te julgar. Você foi imergido, você ainda fuma um cigarro, você ainda tem um pensamento importuno, você está sendo moldado, você está sendo criado novamente. Você está temendo ir ao deserto. Eu garanto que todos os dias você pensa: por que eu não consigo? Porque a sua carne está em luta com o teu espírito. A gente deve fazer o quê? Eu vou te dar um conselho. Se servir, que Deus vos abençoe. Faça um jejum em propósito de não querer mais errar no que está errando, para assim, Yal dos Exércitos, agir dentro da sua vida e você sentir isso. Porque todo aquele que orar com muita fé, e aos exércitos ouvirá. Tá entendendo como é que funcionam as coisas? Não é porque você ora, não acontece, que você tem pouca fé. Há tempo para todas as coisas. Você deve lembrar dentro das escrituras que tinha um coxo, vida inteira, sentado sem poder andar. Quando chegou Yalcha falou o quê? Era preciso para que se cumpra as escrituras. Então tudo há um tempo. Tudo a gente vai entendendo conforme a gente vai aprender a caminhar. Um bebê não consegue sair andando de cara. Ele vai aprendendo, vai caindo, vai recebendo mão para ser levantado. Vamos acompanhar, meus irmãos, aqui junto comigo, em Colossenses, no capítulo 3. Aqui, ó. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16. Acompanhem junto comigo. Eu vou ler junto com vocês e vamos estar estudando aqui junto comigo, para a gente poder estar entendendo quem a gente deve estar servindo. E aos exércitos são dos nossos corações. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Yalcha habita em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai admoestando-vos uns aos outros, em ação de graças a Yal. Entoem em vossos corações salmos, hinos, cânticos espirituais, e tudo o que fizerdes da palavra ou ação, fazei em nome de Yalcha, por ele, dando graças a Yal dos exércitos. Então aqui nessa passagem, tudo o que a gente for fazer, a gente deve estar fazendo em nome de Yalcha, por ele dando graças a Yal dos exércitos. Tá entendendo? Agora, meus irmãos, a escritura vai dizer assim, ó:
no versículo 18: Vós, mulheres, submetei vossos maridos como convém numa chia. As mulheres hoje em dia, tá ruim, mas eu espero que vocês consigam ouvir bem. As mulheres hoje em dia, meus irmãos, estão sendo imergidas em nome de Yahshua Mashiach. Estão voltando para suas casas. Os seus maridos não estão aceitando Yahshua. O que é, algumas devem estar pensando? Ah, vou me separar dele, não quero mais. Ele não serve Yahshua. Tá bom. No versículo 19 diz assim, ó, maridos, amais vossas mulheres, não as tratei com mau humor. Vamos só poder entender o que diz nas escrituras, falando dessas mulheres, dessas irmãs, né, que podem hoje em dia estar com seus maridos que não estão aceitando Yahshua. Vocês devem separar, vocês devem ficar sozinhos, ou vocês devem separar e ficar com outro Yaldim, casar. Vamos ver dentro das escrituras para a gente não ter dúvidas. Em Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, diz assim, ó: Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Altíssimo, a mulher não separe do marido. Se porém se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o seu marido, e o marido não repudie suas esposas. Aqui nessa passagem, as escrituras estão mostrando que não devemos se separar das nossas esposas, esposas não devem se separar do nosso marido, nada disso aí pode acontecer. E se acontecer, nós não podemos ficar com outra pessoa, para não estar em ato de adultério, porque só a morte os separa, tá entendendo? Então, algumas pessoas estão fazendo o quê? Sendo imergidas em nome de Yahshua Mashiach e pensando, nossa, então eu vou ter que voltar lá com meu primeiro marido? Espera aí, vamos poder entender a Escritura. A Escritura diz que a gente vive uma nova criatura, nossos pecados é justificado depois da imersão, né? Então a gente vive uma nova vida. Se você está com alguém, você vai, né, case com ela no cartório, case ali, faz né, apresente aos exércitos esse amor que vocês têm, né? Se vocês, né, estão casados, um não quer e o outro quer, não estão aceitando, estão se separando, ficando com outros Yaldim, né, que crê na palavra e tal, é uma vida amorosa, é uma bênção ficar assim, não é? Óbvio que é. Mas a Escritura está falando para a gente não separar, ó, não se separe, para a gente se reconciliar. Mas não é para a gente ser imergido, se reconciliar lá com o passado. Se você é casado, né, 2 ou 3 vezes, lá voltar lá com o primeiro. Não, não é isso que ele está dizendo. Isso aqui é para ter sabedoria. Porque está falando para quem está já imerso em nome de Yahshua, vivendo em nome de Yahshua, que está juntado com a pessoa. Então, não deve estar se separando, nem se repudiar, e sim se reconciliar. Agora, se você está, né, uma Yaldim aí que terminou o relacionamento e se juntou com outro Yaldim, isso aí é um grande problema diante das Escrituras. Mas a gente deve estar pensando que não estamos em erro. Por quê? Porque a gente está aprendendo, estamos saindo da ignorância. A gente errou, mas não estamos mais porque a gente acordou, a gente sabe. Então eu não vou mais fazer isso porque isso está escrito, eu não quero desobedecer e ao dos exércitos, e ao que me perdoe. A partir do teu conhecimento, parte para a vida boa, para a verdade, para as práticas da verdade. Claro que muitos podem ficar confusos, nossa, agora eu estou em pecado, estou erro, eu terminei com meu marido, não era para terminar. Você não está, você está aprendendo as Escrituras, está saindo da ignorância, hoje você sabe. E ao dos exércitos te perdoe por isso. Porque eu sei que tem muitos irmãos que está acontecendo isso. Mas não é um crime, não é para a gente ficar julgando, a gente vai aprendendo. Então hoje eu sei que eu não devo terminar com a minha esposa, pegar lá o divórcio e casar com outra, porque se eu fizer isso eu vou estar em ato de adultério, porque eu tenho conhecimento. Então eu não vou fazer isso. E ela também não. A gente vai viver junto. A gente casou perante Yahweh dos exércitos. Agora a gente só vai se separar depois da morte. E é assim que eu creio, assim que eu vou levar a minha vida. As Escrituras Sagradas, no
em Colossenses, vamos voltar lá para Colossenses, meus irmãos, no versículo 20, que diz assim, ó, para os filhos, obedecei os vossos pais em tudo, e eles não desanimem. Então os filhos devem obedecer os seus pais. Se você é um filho que está com a verdade, está aprendendo, está querendo caminhar com Yalcha, seu pai vai lá, sua mãe vai lá e te obriga a tal coisa, não entre em discórdia com seus pais. Você vai e obedeça a ele. Você está sobre o jugo dos seus pais. Você mora debaixo do teto deles. Entendeu? Agora, meus irmãos, vocês devem pensar, pô, então se eu jejuar, meu pai ver, vai brigar, vai dar treta. Não, vocês têm que ter sabedoria. Tira um tempo para jejuar, tira um tempo para estudar. Ele não fique muito aflito, afligindo. Não queira ficar se discordando com seus pais. Você é criança, você é novo, você vai aprendendo. Então, os filhos devem sim obedecer aos seus pais, porque isso é uma honra, isso daí é um orgulho para Yahweh dos Exércitos. Entende? Se seu pai ou sua mãe te obrigar a tal coisa, por exemplo, vamos para uma festa de aniversário, vamos para um casamento lá na igreja católica, vamos lá para a festa de Natal, você fica se perguntando, o que eu vou fazer, eu não sei, não é isso que eu quero. Vá, você não deve desobedecer, você vai ficar brigando com seu pai, você está sob o jugo dele. Dentro do seu coração você tem Yahweh dos Exércitos, ele habita dentro de você, e Yahshua Mashiach está sendo gerado dentro de você. Tudo que acontecer lá, você vai estar pensando, isso daqui não é de Yahweh, está repreendido em nome de Yahweh. Você vai porque você está obedecendo seu pai e sua mãe. Está entendendo, meus irmãos? Não vamos se afligir. Aí tem irmãos que vão receber parentes agora, em dezembro, vão trazer presentes, né? Então falando, irmão, o que eu faço com os presentes? É de Natal, não sei o que, sempre a família traz. Irmão, vocês vão ficar brigando por causa disso? A gente deve amar os nossos irmãos. Então por que eu vou falar assim? Não, eu não vou aceitar porque isso daí é paganizado. Irmão, você não pode brigar com isso. Você não pode chegar a fingir, a maltratar, a querer fazer aquela pessoa ficar triste. Entende? Vá, aceita, né? Fica tranquilo, nada acontece com você. Preste atenção o que aconteceu com Masha. Ele foi príncipe do Egito, ele recebeu bastante presentes, ele também adorou ídolos pagãos. Está entendendo como é que funciona? Então a gente tem que ter sabedoria, autodomínio, discernimento para poder estar entendendo as coisas, para não se complicar cada vez mais. Para a gente ter paz de Yahshua dentro do nosso coração. Tudo que a gente for fazer, lembre-se, está escrito, fazer em nome de Yahshua Mashiach. Vamos continuar, meus irmãos, que logo eu já estou encerrando esse estudo. Bom, aqui em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 24, vai estar falando assim, ó. Sabendo que o Mashiach vos recompensará com os seus herdeiros, é Yahshua a quem o serves? Vocês conseguem perceber que é Yahshua a quem a gente serve? Aqui, ó, servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, aos nossos patrões, aos nossos, né, que estamos prestando serviço. É para a gente obedecer ele, entende? Não quando vigiados para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor no Altíssimo. Em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma para com Yahweh, e não para com homens, sabendo que o Mashiach vos recompensará como seus herdeiros, que Yahshua a quem serves. Quem faz injustiça receberá de volta a injustiça. Nisso não há acepções de pessoas. Vocês conseguiram compreender? Não há acepções de pessoas. Não há, meus irmãos, como a gente servir a homens, ficar agradando a homens, porque a Escritura está nos afirmando aqui, ó, em tudo que a gente for fazer, fazer em nome de Yahshua. As Escrituras nos mostram que a gente serve Yahshua. Está entendendo? A gente serve Yahshua o Mashiach. Irmãos, esse vídeo ele ficou longo. Eu espero que edifique, que vocês entendam e compreendam. Cada vez mais eu quero estar trazendo mais estudos, mais entendimento ao decorrer dos tempos. Né? Vão se inscrevendo no canal, vão compartilhando, não vão se irando, se preocupando. Vocês têm que saber que a gente não é totalmente sábio, que a gente não
não sabe tudo, a gente nem praticar tudo da palavra, a gente não pratica porque a gente está no conhecimento, a gente está aprendendo. E cada vez mais aprendendo, a gente vai conseguindo devagar. Então, aos poucos, as coisas vão fluindo na sua vida. Você fuma, um dia você vai parar de fumar. Você bebe, um dia você vai parar de beber. Você vai para festa, um dia você vai parar de ir para festa. Você vai para dentro de denominações, um dia você vai parar de ir para dentro de denominações. Um dia você invoca um ídolo que você não conhece, porque ensinaram você assim, achando que é para o Altíssimo. Um dia você vai parar e você vai invocar a verdade, entende? É tudo há um tempo, pouco a pouco, as coisas vão acontecendo, não vamos se afligir. Tem irmãos que falam, Lucas, é fácil para ti. Eu falei, que fácil nada, irmão. Vocês nem sabem o que eu passo, o que eu vivo diariamente. Não é sofrimento, mas não vamos ficar botando coisa na cabeça, não vamos julgando as pessoas, entende? Vamos confiar em Aldo dos Exércitos, que é a melhor coisa que a gente tem. Esse vídeo eu entrego em nome de Yahshua Mashiach, para vocês estudarem, vocês analisarem, vocês compreenderem, perceberem. Vocês erraram em alguma coisa que eu falei ali, e Aldo dos Exércitos o perdoe. Se eu errei alguma coisa que eu falei ali, e Aldo dos Exércitos me perdoe. Não somos perfeitos ainda, mas um dia a gente vai ser como Yahshua Mashiach, perfeito. A paz de Yahshua seja com todos.